Tá gravando? Você tá gravando? Já. Já tá gravando! Parece que eu fico deficiente quando vai tá gravando. Gente, é assim, é só começar o vídeo dele fica assim. Ele tá gravando! Eu sou o Felipe Neto! Não, pelo amor de Deus. Ai, tem pavor, não faça isso. Hoje eu não vou participar muito porque vamos falar de um assunto sério hoje, que é sobre como a gente se assumiu pra nossa família. No caso, o Rafael vai contar a É que história senão dele hoje. vai ficar muito grande o vídeo, daí a gente decidiu dividir. Esse é um assunto importante, bastante gente pede, assim, porque a gente começou a contar toda a história, como que a gente se conheceu, como que a gente começou a namorar, né? E aí, seguindo essa sequência, hoje a gente quer começar a falar como que foi assumir pra família, no caso, eu hoje. Hoje o vídeo, ele não vai ser tão direcionado para as pessoas que são gays. Na verdade, a história de como eu contei pra minha família serve mais como exemplo para as famílias. Então, quem quiser pegar a história desde o começo, a gente já contou como a gente se conheceu, como começamos a namorar e agora como contamos pra nossa família. Então, vocês assistam todos esses vídeos, tá bom? O meu processo foi muito diferente, assim, de algumas pessoas que eu conheço, porque a minha questão para eu assumir não era tanto a minha família e não era tanto a sociedade, assim, nunca me importei muito pra galera. Mas eu sou católico e eu sempre fui muito religioso, assim. Então eu tinha uma vida na igreja muito ativa, era ministro de Eucaristia, inclusive. Participava de grupos, dava pregações e palestras. E aí era muito complicado, porque na minha cabeça eu ia pro inferno. E eu tava convencido disso, não importava o que falassem, e eu ia pro inferno. Então, normalmente as pessoas passam por uma experiência, né? Sim. Conhecem alguém, e aí então falam pra família. O meu foi o contrário. Antes de eu ficar com qualquer outro cara. Não sei se geralmente as pessoas fazem isso. É, né? Acho que não. Não tem uma Algumas regra. pessoas, Não tem regra. Não tem Tem regra. regra. Tô cagando aqui, é verdade, não tem regra. O meu caso foi assim, antes de eu conhecer alguém, ou de ter alguma experiência, né, de me permitir sentir isso que eu sentia, eu quis contar pra minha família antes. A primeira pessoa que eu contei foi uma amiga minha, né? Foi a primeira vez que eu tive que eu desabafei, porque até então eu nunca tinha nem verbalizado isso, gente, isso nem saía da minha boca. E então, depois disso, eu fui falar pra minha mãe, eu tava fazendo análise, eu já tinha começado a fazer análise, então eu senti que era o momento de começar a contar e enfrentar isso. Quando eu enfrentava, eu só fugia, né? Até porque antes disso, antes de eu me assumir, eu namorava outras meninas, nunca foi... A galera pergunta se era falso o que a gente fez, né? Não era falso, era o que a gente dava conta, assim, porque eu não sabia, eu não me permitia pensar muito que talvez eu fosse gay, então eu tava ali, a vida ia indo, namorava as meninas, ia em casa, normal. Até que um dia isso não deu mais tão certo, e aí eu comecei a pensar em suicídio. Quando eu percebi que o suicídio estava sendo uma via muito próxima de acontecer, algo muito próximo de acontecer, eu percebi que era o momento de fazer alguma coisa. Então eu comecei a fazer análise e aí decidi contar pra minha mãe. Quando eu contei pra minha mãe, foi lindo, porque na época que eu contei, eu não queria ser gay, né? Eu já tinha tentado de tudo, até porque eu era muito religioso, então eu já fazia análise. Quando eu fui fazer análise, eu já falava que eu não queria, era uma coisa muito difícil, assim, é um processo muito difícil. Eu preferia morrer do que ser gay. Então, quando eu contei pra minha mãe, foi um dia, eu fui passear em rancharia, já tava com aquela vontade de contar, a gente tava sentada na mesa da cozinha conversando. Entrou nesse assunto, acho que era de alguma novela, ou de alguém em rancharia que tinha se assumido, não lembro como que era o assunto, só sei que entrou nesse assunto, eu falei assim, então, preciso te contar uma coisa. Aí ela, não sei se ela já sabia ou não, né, mas ela já falou assim, fala. Mãe assim, sempre sabe, mãe sempre né? sabe, né? No fundo, mãe desconfia, mas sabe. Eu falei, então, é que eu também sou gay. Daí ela ficou olhando pro meu olho e falou assim, você é gay? Eu falei assim, sou. Só que aí na hora que eu falei, eu comecei a chorar um choro De uma vida, né? de uma vida. Acho que era tudo que eu nunca podia chorar por isso. Não podia, eu tinha que ser feliz, a minha vida é normal e tava tudo certo. Parece que era uma coisa acumulada de uma vida inteira, assim, sabe? E aí eu comecei a chorar. E aí ela levantou e falou assim, vamos ali na sala. E aí chegou na sala, ela me deitou no... Ai, ela dá até um negocinho, deixa eu ver. Ela me deitou no colo dela, começou a fazer carinho e eu chorava. E ela ficou fazendo carinho na minha cabeça. Na hora que eu comecei a me acalmar, ela falou assim, por que você tá sofrendo tanto por isso? Por que você demorou tanto? Por que você não me falou antes, né?
Aí eu falei, porque eu tenho muito medo de ir pro inferno. Eu não quero ir pro inferno. Ele falou, Deus não me ama se eu for gay. Eu não posso ser gay, tem que ser hétero. Daí ela pegou e falou assim, você pode ficar bem tranquilo, que se você for pro inferno, você não vai sozinho, eu vou junto. Ah, foi tão amorzinho, sabe? Ela é maravilhosa. E aí foi uma paz, mas foi uma paz que foi me dando aquilo. Parece que assim, minha mãe tava tirando todo aquele mundo das minhas costas, sabe? Com uma atitude tão simples, assim, ela me pôs no colo. Mas eu era hétero ainda, quando eu contei pra minha mãe. E aí ela foi linda, porque eu falei assim, mãe, mas eu não quero ser gay, eu não quero ser gay, eu só sabia falar isso. Daí ela pegou e falou assim, eu acho que não tem nada de errado você ser gay, não tem nada de errado você amar quem você ama. Mas, se você não tá pronto pra ser o que você é, eu te ajudo a esconder por um tempo. E aí eu fiquei tão tranquilo quando ela falou isso, porque assim, o meu medo era de expor, de gritar. Ela falou assim, não tem nada de errado, não tem nada de errado ser o que você é. Mas você não tá pronto pra se assumir ainda, a gente vai continuar escondendo. Fica tranquilo. Aí o que ficou? Ficou legal, porque assim, aí desse momento em diante eu já não namorava outras meninas, porque aí já não dava mais, né? Só que assim, a gente tava lá na rodinha da família, falava de mulher, aí eu brincava de mulher, minha mãe brincava também. Ela falou, ninguém vai descobrir porque ele não quer se expor. Mas ela sempre falava, olha, não tem nada de errado, eu sempre vou estar aqui, você não vai pro inferno, Deus te ama assim. E fez uma diferença que eu não sei descrever, porque quando a minha mãe falou isso, é como se ela tivesse tirado todo o peso das minhas costas. Sabe? Toda aquela vida difícil e mostrou que era possível, que não tinha nada de errado. Ela me falava referências, ela falava, olha, fulano é, ciclano também é, tá tudo certo. Foi a primeira vez, desde que eu me entendo por gente, eu acho, que eu não quis mais morrer. Foi a primeira vez que eu dormi sem querer morrer, porque toda vez que eu dormia eu pedia pra ter câncer, ou rezava pra que eu morresse durante a noite, alguma coisa acontecesse. E eu dormi feito um bebê nesse dia, eu lembro, que eu dormi e apaguei assim, ó. Enfim, depois disso começou todo o processo, porque aí, sem perceber, minha mãe fez dar um clique em mim, assim, né? Porque aí eu comecei a cogitar a hipótese de que tá tudo bem ser gay. Eu não preciso me matar. Por mais que a minha família inteira não soubesse ainda, mas a minha mãe já sabia e ela tava do meu lado e ela ia me apoiar. Acho que parece que eu comecei a pensar nessa possibilidade. Depois disso, eu acho que eu comecei a ficar mais tranquilo com quem eu era. E aí as coisas começaram a saltar ainda mais, porque daí eu não namorava mais nenhuma menina, não tinha tanto assim, né? Você vai segurando menos a mão aqui, ó, já mexe menos a mão, já ouve mais umas Beyoncé. E meus irmãos, acho que eles já tinham também, né? Uma pulga atrás da orelha, assim. Minha mãe veio perguntar, falou assim, olha, seus irmãos estão meio que sondando, se eles perguntarem eu posso falar? Eu falei, pode, pelo amor de Deus, pode, porque eu não sei. Eu não sabia o que pensar, porque assim, a gente tem mais 2 irmãos e o meu pai, então eram 3 homens. Não sei os outros, mas pra mim contar pra mulher é muito mais fácil, né? Sim. Parece... É porque não rola o machismo que rola naturalmente entre os homens, porque naturalmente, né, a gente já tem uma construção machista aí. Então eu já sabia que ela tinha pré-preparado eles meio que já sabiam. E aí a reação de cada um foi muito diferente, porque foi assim, o Vinícius, que é o meu irmão do meio, ele foi tipo assim, cara, eu sou gay, dele, legal. Beleza. Não falou nada, fez uma piadinha ali, não deu trabalho, não se aprofundou, é isso aí, vida que segue. Que pra mim também é ótimo, não condenou, né, que tem aquelas pessoas que condenam, tem uns irmãos que, eu não queria que fosse assim, eu acho errado. É muito a cara do Vinícius isso, pegar e falar assim, massa, vida que segue, sabe, não tem o que falar, é isso aí, você é gay, beleza, pronto. O Juninho, que é o meu irmão mais velho, ele é professor em Maringá, os alunos chamam ele de professor Máximo, porque o nosso sobrenome é Máximo. O Juninho teve uma delicadeza que, olha, eu não estava pronto pra entender na época. Hoje eu falo isso com o peito cheio de orgulho, assim. Ele já sabia, né, minha mãe tinha contado, só que eu nunca tinha conversado com ele sobre isso ainda, e um dia eu conversei, falei, olha, eu acho que a mãe já te contou, mas eu preciso falar pra você também que eu sou gay. Aí ele ficou assim, e qual que é o que você tem que contar? Eu falei, eu sou gay. Dele, e por que você demorou tanto pra me contar isso? A gente nunca deu sinal, né, de ser homofóbico, da família ter isso. Eu falei, cara, eu não sei, era uma questão religiosa, mas é isso, sou gay. Aí ele perguntou, essa pergunta eu achei, de uma delicadeza que eu não sei escrever. Ele falou assim, tá, deixa eu fazer uma pergunta. Você é um homem que se sente atraído por outros homens, ou na verdade você tem vontade de ser mulher
E aí eu ri muito, na hora que ele falou eu ria, eu falei, Juninho, que besteira. Não, cara, eu sou homem, a mesma coisa, gosto das mesmas coisas, videogame, música, tudo. A questão é que eu gosto de homem. É um detalhe. E aí ele falou assim, não, só tô perguntando porque se isso aí também for verdade, eu só queria que você soubesse que eu também tô aqui. E eu também te apoio. E assim, naquela época que eu contei, que já faz tantos anos, ele ter essa maturidade. Sim. É uma evolução, né? É um... Ai, nem te amo, sabe? Porque assim, é uma preocupação que a gente não tem. E ele foi além. Tipo, legal. Beleza, você é gay. Ok, mas deixa eu perguntar. E aí abriu essa possibilidade. Tá? Não tenho essa vontade, mas se tivesse, já ia ser assim, mais um alívio de saber que tem alguém que é tão aberto assim, sabe? E depois foi o meu pai. Acho que meu pai foi o último que eu contei. O Juninho foi o último, na verdade. Ah, foi? O Juninho foi o último que eu contei, porque foi o dia que ele tava passando aqui, eu contei pro meu pai antes. E o meu pai foi assim, a gente tava construindo o Máximo Villa, tava no meio das reformas, ele tinha acabado de ficar pronto. E virava e mexia, batia essas crises em mim, assim, de não querer ser, de estar muito triste, e aí depois eu superava. Depois que eu contei pra minha mãe, ficou um movimento diferente, né? Mas nesse dia eu tava na bad, assim, tava bem na bad. Aí ele sentou e falou, vem cá, o que tá acontecendo? Que vira e mexe você fica desse jeito, assim. Aí eu falei, não, pai, é que tem coisa que é foda, assim, né? Tem coisa que não dá. Dele, o que é complicado? Eu falei, é que não dá pra falar, não adianta falar. Tem coisa que não adianta conversar porque não dá pra mudar. Se desse pra mudar, eu conversava, mas não dá pra mudar, não tem o que fazer. Dele, mas me fala, o que não dá pra mudar? Ele falou, é a política que não dá pra mudar, é o sistema, é o capitalismo. O que é que te incomoda que é impossível de mudar a ponto de deixar assim? Eu falei, você quer mesmo saber? Dele, quero. Eu falei, então, é que eu sou gay. E aí eu comecei a chorar, obviamente, eu sou um chorão. Aí eu comecei a chorar, falei que eu sou gay e é isso. Aí ele ficou parado olhando, eu falei, ok, dele, o que mais? O que é isso aí que te incomoda? Eu falei, é isso que incomoda ele, por que te incomoda? Eu falei assim, porque eu não queria ser gay, eu queria ser normal, que nem os meus outros 2 irmãos. Aí ele me olhou com uma cara muito indignada e falou assim, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho 5 dedos. Os 5 são totalmente diferentes um do outro. Mas todos são meus. Qual que não é normal? E aí eu fiquei assim. Aí eu não sabia responder dele assim, não tem nenhum anormal. Os 5 são meus, mas eles são todos diferentes um do outro. Ele falou, você é diferente do seu irmão, que é diferente do seu outro irmão, que é diferente de você. Não tem nada de errado. E nisso eu chorava, nossa, de um jeito que, né, não dá pra explicar. É uma sensação que não dá pra explicar. Quando você é acolhido nesse nível, sabe? Aí ele perguntou a mesma coisa que meu irmão tinha perguntado. Ele falou assim, por que você não falou isso antes? Por que você tá com até agora 24, 25 anos na cara e não falou que era gay, passou por tudo isso sozinho? Por que você não contou pra sua família? Aí eu falei, porque eu tinha muito medo de ir pro inferno. Eu não queria assumir isso porque eu não queria ir pro inferno. Aí ele falou assim, inferno é o que você passou até agora sozinho. E aí, lógico, eu chorei muito mais, né? Ele pegou e falou assim, eu não acredito, meu pai falou. Um rapaz estudado que nem você. Eu já tinha estudado filosofia, eu já tinha estudado teologia, era muito enfiado na igreja. Ele falou, estudado que nem você, com tudo que você sabe, cogitou a hipótese de que Deus te odiasse a ponto de você ir pro inferno por uma coisa que você não escolheu. Ele falou, você nasceu assim, então não tem sentido nenhum. Só sei que no final ele falou assim, olha, ninguém merece sobreviver. Todo mundo merece viver. Ele falou, vai viver. Você tá sobrevivendo até agora. Vai viver. Eu fui pra uma balada gay, bati um cabelo incrível. Foi escatear, né, gente? Não, mentira. O pai falou, vai viver, quem vai fazer escatear? Mas assim, eu gosto de comparar porque foram coisas muito diferentes. Quando eu contei pra minha mãe, aquela coisa materna dela, ela arrancou todo o peso das minhas costas. Deixou muito leve. E aí foi um tempo de descanso muito bom, né? Porque eu não tinha mais peso nenhum, tava tudo muito leve. Depois de um tempo, quando eu contei pro meu pai, aí foi diferente, eu já tava sem peso nenhum nas costas, mas ele pegou e falou assim, mas você tem que assumir isso. Você não pode ficar sobrevivendo, você precisa viver. E é como se ele tivesse colocado uma responsabilidade nas minhas costas de novo, mas era uma responsabilidade boa, porque era uma responsabilidade minha, sabe? De encarar isso, de lutar por isso, de viver isso. Eles tiveram papéis cruciais, assim. Infelizmente, muito infelizmente, não são muitas as famílias que conseguem agir assim. A gente conhece pessoas que foram expulsas de casa, a gente conhece pessoas que os pais falam que ele tá com um demônio no corpo.
A gente conhece pessoas que os pais não falam sobre isso, não aceitam. É tipo assim, pode ser, mas não fala comigo, sabe? Eu tava muito próximo de me suicidar. Eu acho que uma palavrinha errada que saísse de alguém da minha família, eu não sei se eu daria conta de sustentar sozinho. Porque os amigos podem apoiar, o mundo pode apoiar, a Lady Gaga pode apoiar, mas é muito diferente quando você conta com o apoio da sua família. É muito mais fácil quando a família chega perto de você e fala: não tem nada de errado, por que você demorou tanto tempo? Você merece ser feliz, sabe? E infelizmente eu sei que isso é exceção. Esse vídeo hoje, na verdade, é mais pra dizer pra vocês que se tiver alguém assim na sua família, ou se você conhece alguma família que passa por esse processo, mostra pra ela a diferença que é de uma família presente, de uma família que escuta, que acolhe. A gente sabe também que não é fácil pra família isso. Mas deveria ser. Deveria ser, porque não tem nada de errado. Deveria ser como foi pra minha. Eles me salvaram. Minha família me salvou. Porque realmente eu tava num nível que qualquer coisa errada que acontecesse ali, de rejeição, mais do que eu já me rejeitava, porque eu já me rejeitava o suficiente, a ponto de querer me matar, eu não sei o que poderia ter acontecido, sabe? Então, faça diferença. Vamos, a gente quer tanto um mundo melhor. E a gente fala tanto sobre empatia e gratidão, então a gente podia começar a fazer isso. Como a minha família fez, muito amorzinho. Eu amo vocês. Sem contar, gente, que a família do Rafa é incrível comigo, sério. Eles me tratam como um filho, desde a primeira vez que conheci sua mãe, né? É verdade. A primeira vez que o Matheus foi em casa, minha mãe já sabia que ele era meu namorado. Ah, que eu tinha alergias. Que ele é todo alérgico, ela fez uma faxina monstruosa na casa, pra não ter um pó, porque o Matheus era alérgico. E aí na hora de dormir, ela falou assim: é melhor vocês dormirem no meu quarto. Ai, olha isso. Ai, meu! Sogra, te amo. Sabe, ela falou assim: é melhor vocês dormirem no meu quarto, porque o quarto do Rafa fica vazio muito tempo, então às vezes fica uma poeirinha. Na sala tem o Nick, que é o cachorrinho dela. E ela pôs a gente pra dormir no quarto dela. Meu! Sim. O pai do Rafa me trata super bem, me dá beijo no rosto, igual o filho. Ele dá beijo no rosto igual o filho, é verdade. Os irmãos Rafa também, o Ninho, o Vini, tudo me trata bem, normal, gente. É uma família amorzinho. Muito amorzinho. Amo vocês também.